A gente aprendeu, em algum momento, que filosofia é coisa distante. Livro difícil, linguagem complicada, perguntas grandes demais para a vida prática. Mas a verdade é que você provavelmente já refletiu sobre livre-arbítrio assistindo Matrix. Já questionou moralidade vendo Coringa. E talvez tenha pensado sobre o sentido da vida sem nem perceber no meio de um episódio qualquer. A filosofia nunca foi embora, ela só mudou de linguagem. Hoje ela não está só nos livros, ela está nos roteiros, nos personagens, nos conflitos que a gente maratona sem perceber. Quantas vezes você já se viu em um personagem que nunca existiu? Quantas vezes uma fala de roteiro te acertou como se fosse pessoal? Quantas vezes você terminou um episódio em silêncio, não porque era só bom, mas porque mexeu em alguma coisa que você não sabia explicar? Porque toda grande história carrega uma pergunta essencial. O que é certo? Quem eu sou? O que significa existir do jeito que eu existo? E talvez o mais curioso seja isso. A gente consome essas histórias como entretenimento, mas elas estão o tempo inteiro nos colocando contra a parede, nos fazendo sentir o peso das escolhas, nos mostrando versões possíveis de quem poderíamos ser, e às vezes revelando coisas que a gente ainda não teve coragem de encarar. A gente gosta de fingir que a cultura pop é só entretenimento, uma pausa, um escape, um jeito de desligar do mundo. Mas e se for exatamente o contrário? E se for ali que a gente mais se revela? Talvez essas histórias não estejam aqui só para entreter. Talvez elas estejam aqui para traduzir. Traduzir angústias que a gente não sabe nomear. Dúvidas que a gente evita encarar. E perguntas que a filosofia sempre tentou responder. Mas que agora chegam pra gente em forma de cena, trilha sonora e personagem. Hoje a ideia não é só sobre cultura pop. Também não é só sobre filosofia, é sobre o encontro das duas. A gente vai falar sobre espelhos, sobre obras que parecem ficção, mas que na verdade estão o tempo todo perguntando: quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa Quem que é? você Quem é pensa você? que é? Quem você pensa que é? Quem você Quem é pensa você? que é? Você pensa que Quem é? você Quem pensa você que Quem é? é você? Quem Quem é Quem você? você Quem é pensa você? que é? Quem é Quem você? você pensa que é? Quem você Quem Quem é pensa? você você? pensa que é? Quem você pensa que Quem Quem é você pensa você? que é? Quem você pensa Quem que você é? pensa que é? Quem é você? Quem você Quem pensa você que é? Hoje, pessoal, eu tô querendo fazer um pouco diferente, que é a gente conseguir unir dois temas que são queridinhos aqui pra mim, pelo menos, que eu tô sempre voltando neles sempre que eu posso, e surgiu a oportunidade de tentar unir esses dois temas num episódio só, que é filosofia na cultura pop, filmes em geral, séries, animes e tal, né? Apareceu a oportunidade aqui de gravar com o nosso convidado e ele falou que é um tema que ele gosta muito, que é papos filosóficos e tal, né? Falou, o podcast dele é cultura pop e ele curte trocar uma ideia de filosofia, então vamos tentar misturar, tentar encontrar os dois temas num episódio só e ver o que rola, porque tem, né, mano? A gente sabe que tem muito material aí na cultura pop que serve para fazer a gente pensar, né? Então vamos tentar ver o que rola aí nessa conversa. Hoje eu falo aqui com o Alexandre Storm do Na Nerd Pod. Fala aí, Ale, dá um pra galera. Olá, nerds, e aí? Beleza? Aê. Vou fazer a entrada do podcast, né, pra quando a galera ouvir não achar estranho. Pois é. Mas, pô, cara, valeu. Cara, prazer estar aqui. Fico feliz, meu, porque a gente acha que quando a gente faz conteúdo de cultura pop, o pessoal acha que de repente a gente tá muito só dentro daquilo, né? Só dentro de coisa de super-herói, né? Coisas nerds no geral, assim, né? Mas, cara, a gente também, nerds também amam e também assistem coisas com um contexto mais filosófico. Tem uma matéria antiga, eu não lembro de quando, que foi até na época do Jovem Nerd que eles, sabe, estouraram, assim, apareceu, acho que na Band, era um áudio, um cara falando: pois é, o nerd antes era aquele cara que ficava sentado na sala de aula, só estudando, mas hoje os nerds, eles
se divertem, saem e até bebem cerveja. Só hoje. E, cara, isso é muito... hoje, né? É muito caricato isso, né? Muito. Mas... Pô, cara, não, a gente tem muito mais do que uma face só, né? Uma coisa só que a gente gosta. Então, pô, na hora que você chamou, eu fiquei super animado. Botei esse papo e vai ser muito legal. Tô animado. Da hora, pode crer. A proposta aqui do que você pensa que é exatamente essa de mostrar... Aí eu não falo só de nerd, né? Eu tô no meio do clube dos nerds também, mas eu falo sobre ser humano em geral, né? Eu não gosto da ideia de... definir como uma coisa só, sabe? Ah, o cabeludo ali é roqueiro. Sim. Ah, né? Sim, só os rótulos, né? E eu acho que a gente é tipo meio que um caldeirão de mistura, de sopinho, uma coxa de retalho de referência, né? E cada uma do seu jeito, né? As suas não são iguais às minhas, algumas são, outras não. Eu acho isso... É o que dá o... Como que eu explico? O meu podcast, ele é meio que... vive disso. Sim. Não, cara, eu descobri o seu podcast porque você começou a seguir o nosso perfil lá na NerdPod, né? E aí eu fui ouvir, né? Porque, pô, que legal, cara, um podcast, né, ouvindo a gente aqui. Eu fui ouvir, cara, e eu ouvi um, depois eu vi outro. E eu vi que era tem uma pegada muito... que eu gosto, que é de fazer a gente pensar, né? De conversas realmente filosóficas, que trazem assuntos que você fica, pô, pode crer, né, cara? Por isso aí, que nem a gente tava comentando um pouco antes de começar a gravar aqui, do programa que saiu semana passada, sexta-feira agora, que foi com a Tata Finoto, né, do Tribo TDAH. E, pô, cara, foi maravilhoso, né? Eu bebi o programa, assim, ouvindo e, pô, pensando, cara, isso mesmo. Assim, eu já conhecia a Tata, já ouvia os podcasts dela, já era ouvinte do Tribo há algum tempo, mas fazia um tempo que eu não escutava. E aí eu vi ela falar de novo e trazer de novo todas aquelas coisas que você sabe sobre você mesmo, na real, pra quem tem TDAH, né? Eu fui diagnosticado depois dos 30 também, e aí você vai relembrando aquilo, você pensando, pô, caramba, é verdade, né, cara? Como a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, né? E é isso. Então, assim, é uma pegada muito boa. Eu acho que a gente tá precisando de mais podcasts de conversas, assim, que fazem a gente pensar mesmo, sabe? De trazer mais isso. Que massa. Bem legal a proposta. Valeu, mano. Que massa. É isso? Da hora. Então, ô Ale, como você já tá familiarizado, aqui é meio que um rito de passagem do convidado, do quem você pensa que é responder algumas perguntinhas sobre a pessoa Alexandre Storm, sabe? Queremos que você... Of course. Queremos que você revele alguns segredos obscuros aí da sua personalidade. Você tá preparado? Não vou contar nada. Tô sim. Tá certo. Acho que o tema que a gente vai hoje tem mais a ver eu fazer as perguntas que eram as que eu fazia logo no começo do podcast. Eu mudei um pouco, e aí tem pessoas que eu faço logo as 4 de uma vez, tem pessoas que eu faço só 2, aí eu fico revezando. O que tiver mais a ver com a ideia do episódio, eu acho que o de hoje tem a ver com as perguntas que eu fazia no comecinho, que é aquela ideia do guilty pleasure. Você tem algum guilty pleasure que você pode falar pra gente? Cara, eu acho que não chega a ser um guilty pleasure, né? Mas eu tenho um hiperfoco grande, assim, assim... Eu não vou dizer que é por conta do TDAH, né? Mas eu tenho um hiperfoco grande em TV dos anos 90, né? Eu acho que até falei isso do dia pra você. Sim. Eu tenho uma memória incrivelmente boa pra coisas inúteis e extremamente ruim pra coisas que eu preciso, né? E aí, assim, então, assim, eu tenho uma coisa com comunicação, né? No geral, eu me tornei podcaster porque, em parte, porque eu consumia muito rádio quando eu era criança. Então, eu me apaixonei pela mídia, né? E aí, você vai entrando nisso e você vai acabando absorvendo outros veículos, né? De TV, de rádio e formatos, né? E eu cursei publicidade e propaganda, né? E aí, fazendo publicidade e propaganda, eu pensei, caraca, eu devia ter cursado rádio e TV. E aí, eu não cursei, né? E aí depois, hoje eu penso, cara, se eu fosse fazer uma outra faculdade hoje, talvez fosse jornalismo. Porque eu gosto também muito de jornalismo, né? E aí então, assim, por consumir muito desses formatos e fórmulas da TV e estudar muito isso, então eu acabei ficando uma pessoa bem dentro de veículos, de saber como funciona, campanhas e formatos de programas de TV. Eu assisto comercial, julgando comercial, e aí eu lembro de um comercial da década de 90, aí eu lembro das grades das emissoras, mais ou menos dessa época, sabe como era, do que podia, antes do Conar entrar não poder mais vender brinquedo pra criança em comercial, e aí ter os programas infantis nas redes, né? Então, eu acho que é um guilty pleasure pra mim, assim, é uma coisa que eu gosto muito,
mas que no geral não é uma coisa que surge como pauta pra conversar no dia a dia, né? As pessoas até lembram de programas, uma coisa assim, mas eu sempre vou um pouco mais a fundo, né? Então... Ah, tá. Mas aí o rolê do Guilty, no teu caso, eu acho que tá no tanto que você aprofunda, né? Porque esse tipo de conversa, se você tiver em uma galera com uma idade aproximada de você, eu acho que é o contrário do Guilty. Acho que todo mundo vai ficar, nossa, é mesmo, eu também assisti, aí não sei o quê, né? Acho que chama a galera pra conversa, né? Sim. Acaba acontecendo, mas assim, é que quem é de comunicação, todo mundo de comunicação é meio maluco, né? De um jeito bom. Só que, infelizmente, eu não tô numa bolha hoje que eu encontro essa galera sempre, assim, né? Então eu sempre fico meio peixe fora da água, assim. Eu falo, o pessoal lembra de alguma coisa ou outra, assim, e tal, até legal. Mas aí quando eu começo a falar de personagem, e aí a trama, e outros filmes que o cara fez, aí o nível de pessoas lembrando vai caindo, assim, sabe? Tipo, o gráfico vai descendo, assim, tipo isso. Então eu tenho uma memória boa pra essas coisas, é um pouco solitário. Até lá no Nerd Pod eu comento com o meu co-host, né, o Emanuel, algumas coisas que ele não lembra, né? E ele fala, cara, eu não consigo lembrar disso aí. Eu falei, não, então, eu lembro, porque eu lembro, enfim, porque era uma coisa que eu gostava muito. Ah, e por que também? Quando surgiu a internet, assim, que a gente começou a ter acesso de verdade à internet, eu, né, tive computador pessoal em casa em 2005, mais ou menos, né, e vim ter smartphone lá pra 2010, acho que 2011, foi igual pra mim. Os smartphones, eles explodiram mesmo no Brasil em 2011, né, então, eu lembro que quando eu passei a ter acesso de internet lá em 2005, mais ou menos, ali, eu fui atrás de pesquisar na internet tudo que eu podia sobre tudo que eu consumia, sabe, e foi aí que eu fui, sei lá, cara, bom, aí a gente viu coisas como Batman e a Feira da Fruta, né? Descobrimos que Cavalo de Fogo tinha 13 episódios. 13 episódios. Sabe o que eu falei esses dias pra minha mulher? Isso ela não acreditou, velho? Ela ficou tipo, não é possível, não acredito que é só isso. Eu falei, mano, 13 episódios que ficava no loop, né? Mas é o sentimento que a gente tinha, porque a gente não tinha essa de ficar pensando. A gente até tinha episódios repetidos, mas a gente não tinha essa de ficar contando os episódios dos programas. A gente achava o máximo, e só passava naquele horário daquele dia. Então, a criança não tem isso. E aí, enfim, quando eu fui ter acesso à internet, eu pesquisei muito dessas coisas e eu acabei ficando muito viciado, né? E depois eu, me tornei, vim a ser redator de veículos de comunicação e tal, e pesquisar mais sobre isso. Então, estudar essas coisas sobre comunicação sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu nunca trabalhei necessariamente nas áreas que eu queria ter trabalhado em comunicação. Eu queria ter sido redator, eu queria ter, sei lá, sido quadrinista, queria ter trabalhado numa agência de publicidade foda, e que tem umas ideias muito loucas, essas coisas, sabe? Nada disso nunca rolou. Mas, com exceção de freelancer de redação e essas coisas que eu fiz, e aí quando eu descobri que eu posso fazer um podcast em casa, meu Deus, cara. Aí eu, em 2017, lá eu comecei o meu primeiro podcast, que foi o Alto Lá. Depois eu fiz o Café de Quinta, né? E hoje eu tenho na Nerd Pod. E, cara, teve programa que eu tive que fazer hiato, né? Aqui na Nerd Pod de um ano pro outro. E eu tive que me despedir falando, pessoal, tô mudando, né? Hoje eu tô morando aqui no Canadá. E aí eu falei, vou ter que dar um hiato aqui, galera, mas isso aqui não é um adeus, porque produzir e fazer podcasts e o lance é estar perto dessas comunidades, é tipo, você não criar comunidades, assim, mas unir comunidades, pelo menos é o meu cerne, sabe, unir comunidades de pessoas, desses outros outsiders, né, que estão, dessa galera que tá meio, às vezes deslocado, às vezes não tem quem falar sobre as coisas nerds que elas gostam, ou as coisas guilty pleasures ou não, que elas gostam, não precisa ser só coisas consideradas nerds, né, mas tá com essa galera junto ali, cara. Às vezes a internet é tão grande e você encontra tantas comunidades de pessoas que têm coisas em comum, então falar com essas comunidades e unir essas comunidades pra mim é meio que uma missão, assim, sabe? Então é um prazer pra mim fazer conteúdo, pra entreter as pessoas enquanto elas estão no carro, na academia, em casa, lavando louça. Eu acho uma massa isso. É maneiro mesmo. Meu primeiro sentimento, na verdade, quando eu comecei a fazer podcast, tinha um quê de vergonha, porque assim, eu acho curioso, talvez tenha alguma coisa a ver com a tua personalidade também, não sei. Você falou que sempre foi da comunicação, né? Eu, cara, sempre fui da conversa. Sim. Sempre fui uma pessoa que, tipo assim, a conversa rende tranquilamente, assim, comigo. Eu acho que isso tem a ver com o TDAH, porque uma coisa que a gente até falou no episódio com a Tata é que a gente gosta de muita coisa. A gente vai com N interesses, aí pesquisa, e acaba que, tipo, você tem conhecimento inútil de sobra pra trocar ideia com qualquer um, tá ligado? Até, né? Exato. Até sobre coisas que você não gosta, né? Sim. Só que eu nunca fui um cara que
eu nunca fui um cara que gostei da atenção. Tipo assim, câmera nele, todo mundo aqui, ele tá falando. Fala pra aquele pessoal ali. Nunca gostei, tá ligado? Eu sou cara de conversar. Eu também não gosto de chamar essa atenção. Eu também, eu gosto de conversar, não gosto de ter essa atenção, assim, de chamar essa atenção toda, sabe? Assim, eu não sou tímido, eu não sou considerado um cara tímido, mas não é um lance, sabe, de ter atenção, mas eu gosto de chamar conversa e ver quem mais pira com essas coisas, sabe? Quando você... Tem umas coisas que eu vejo assim, fico, meu Deus, que loucura isso aqui! E aí eu penso, não é possível que eu seja a única pessoa indignada com isso, sabe? Às vezes aparece alguém mais a fim de conversar sobre isso. E é isso, assim, mas não é uma questão de... Você falou que é mais a conversa, assim, eu acho que é isso, né? A gente tem muito conhecimento aleatório, né? Isso é engraçado, né? Na verdade, eu descobri que isso tem um nome bonito pra isso, que é você ser erudito. Erudito, aí, ó. Você ser erudito, né? Erudito em muitas coisas, né? E é isso, cara. Num dia eu posso estar aqui assistindo vídeos sobre conteúdo e sobre áudio, que eu virei um viciado em equipamento de áudio, né? É muito legal o equipamento de áudio. E ao mesmo tempo eu posso amanhã estar vendo aqui um documentário sobre as baleias de Bart. E aí vou aprender tudo que eu puder sobre isso e depois eu passo pra próxima coisa. Total isso, sabe? Cara. É isso. Né? Mas vamos seguindo? A segunda pergunta, antes de a gente entrar no tema principal, Bora. É o oposto da primeira. Eu quero saber de uma coisa que você vê uma galera curtindo e você fala, não entendi qual que é o apelo desse negócio aqui, qual que é a graça, aonde tá sei lá, onde tá o apelo disso aí que eu não tô acompanhando. Pra uma galera, né? É difícil pensar em uma coisa só, assim, na verdade, uma coisa específica. Eu não consigo pensar, mas uma coisa que, de fato, é uma coisa que uma galera gosta muito e eu não gosto, é futebol. Eu nunca fui uma pessoa dos esportes, tá ligado? Então, assim, eu não consigo gostar de esporte. Assim, eu entendo a paixão da galera por gostar de um clube, torcer e tudo mais, assim, mas eu não entendo a galera que quer sair na porrada por isso, entendeu? Isso que passa pra mim, da minha lógica, assim, né? Eu fico com... eu vejo certas coisas, certas situações assim, e aí eu fico tipo, sabe, mas que tipo de comportamento é esse? Pelo amor de Deus, né? Porque essas pessoas, né, que estão saindo na porrada porque o time delas ganhou e o outro perdeu, eu não entendo. Mas aí, assim, se você for a fundo, você consegue entender um pouco que isso vem de outros comportamentos, reforços, né, de comportamentos agressivos, muito masculinos, né, e isso foi sendo, ao longo dos anos, isso foi sendo reforçado, né, como é um ambiente muito assim, que você não pode aceitar a tiração e que o outro lado é o inimigo, e tem uma pegada meio olhar de guerra, né, pra isso, né, pra essa rivalidade. Outro dia faz um tempo, mas eu tava conversando com um cara que ele é fanático em futebol, ele gosta muito, e é daqueles caras que, cara, se o time perde, quebra a janela, sabe, quebra a TV. E aí ele tava indignado porque o lema das Olimpíadas tinha mudado pra algo como... juntos vencer, chegamos juntos, chegamos, vencemos juntos, eu não lembro ao certo, mas era algo assim. E antes era uma coisa mais individualista, né? Sim, total. E aí ficou uma coisa mais equipe. E ele acha que isso acaba com as Olimpíadas, que acaba com o espírito de competição, porque esporte é pra um ganhar e o outro perder, e pronto. Cara, tá bom, um vai ganhar e o outro vai perder, mas assim, a gente não pode querer um espírito esportivo que celebre, que a gente tá aqui fazendo uma parada maneira e todo mundo, sabe, vai aprender alguma coisa com isso, né? Não necessariamente. Porque não tem como todo mundo ganhar, de fato. Sim. Né? E todo mundo vai dar o seu melhor. E eu acho que não tem ninguém que vai ouvir o lema e vai falar, não, então não vou dar meu melhor, não, eu vou ganhar junto aqui. Não tem um que vai fazer isso. Né? Cara, e assim, essa aí é uma coisa muito complicada, tipo, aonde que esse cara, ele coloca o esporte na vida dele desse jeito, sabe? O quanto que ele aprendeu a competir de forma saudável, né? E o quanto que ele aprendeu a se definir por aquilo, assim, também, né? É muito difícil, são muitas coisas, né? Eu não entendo, mas assim, se a gente for olhar bem, a gente consegue traçar algumas coisas, né? Mas é complicado. Eu acho que o mundo masculino em geral, cara, ele é muito mono, sabe? Em vários aspectos, monossilábico, monocromático, ele sabe? Tipo,
o cara... Monovocal, né? Monovocal, ele tem pouquíssimas coisas pra definir ele. Vai totalmente o oposto da ideia que eu falei aqui no podcast, que a gente é diverso, tá ligado? Que, tipo, a gente tem que... Eu acho que todos os lados têm a mesma importância, tá ligado? Não dá pra chegar em mim e falar assim só, é o roqueiro. Porque eu também sou o roqueiro, eu sou o nerd, eu sou o que gosta de filosofia, eu sou o que gosta de livro, eu sou o que gosta de nadar, eu sou o que gosta de tocar bateria, tá ligado? Eu não sou só o roqueiro, tá ligado? Não sou só o nerd, entendeu? E eu acho que qualquer coisa que, tipo, te fecha num negócio só pra te definir, tá te diminuindo, velho. E aí, pra mim, a impressão é que eles se diminuem de propósito, por eles mesmos. Tipo, não, eu sou só isso daqui, sabe? Eu sou o escudo do meu time só. É muito pouco, mano. Não, e também tem, eu não sei se é preguiça ou a falta de vontade de mudar mesmo, de abrir, assim, porque mudar é ruim, porque abrir a cabeça e abrir pra outros públicos é ruim, sabe? Tipo, agora você tem, você tem as mulheres competindo mais abertamente, o que é ótimo, né? E a gente vem vendo esse crescimento, mulheres aptas, mulheres juízas, e a resistência disso, como se elas não tivessem que estar lá, porque elas não entendem, porque elas não vão ser assim assado, porque... Cara, sabe, é um pensamento muito limitante, né, cara? Limitante mesmo, assim, sabe? Pô, século XXI, cara. E aí, em momentos como esse, que eu penso que a gente não tá tão longe da Idade da Pedra quanto a gente acha que a gente tá, sabe? A gente ainda tá muito... Pois é. Eu vejo a gente aqui no futuro que... vendendo celulares sem carregadores, mas mesmo assim eu acho que a gente tá na Idade da Pedra. Faz muito sentido. Como eu tinha dito na nossa pequena introdução, Ale, aquela nossa conversa no Instagram sobre gravar quando eu te chamei, que você falou que curtia trocar umas ideias mais filosóficas quando eu te chamei pra gravar, eu não tinha isso em mente ainda, cara. Eu ainda tava pensando em alguma coisa pra gente trocar ideia, e aí você falou, não, eu gosto de uns papos mais cabeça também, um negócio de filosofia, então eu falei, puta, aí fechou legal, então, né? Porque aí deu essa ideia de tentar colocar os dois temas ali num episódio só e falar sobre isso, né? Pra mim, esse é um daqueles episódios que a gente pode usar como indicação, sabe? Você pode falar para as pessoas, tipo, ouve isso aqui, assiste isso aqui é muito bom, para mostrar, tipo, o que serviu de referência pra gente em vários momentos, né? Tanto no passado quanto agora e tal, né? E a ideia aqui é essa, a gente fazer uma listinha mesmo, como eu tinha dito, e falar um pouquinho sobre o que você, tipo, achou que esse filme, série e tal, fez você pensar ali, aonde que ele te levou, o que ele fez você refletir e tal, pra gente tentar misturar as duas coisas, né? E eu queria ir um pouco, de repente, um pouco pra fora do que é muito óbvio, sabe? Porque quando a gente fala de filosofia na cultura pop, vem todo mundo já com o Matrix na palma da mão, assim, já, tá ligado? Aqui, tome o Matrix, que parece que, tipo, foi a única coisa que fizeram de filosofia na cultura pop, né, mano? Caramba. Nossa, não, né? Pois é. Muita coisa. Ainda bem que não, né? Se tudo que a gente tivesse mostra o quanto que a gente tem esse medo, né? De a gente tá vendo uma realidade paralela, né? Ser só isso, né? Então, cara, e assim, apesar de ser um filme que ele tem uma profundidade absurda, cara, tem coisa que vai pra outro lado, que não é essa ideia de... Tem uma pegada bem filosófica, essa ideia de estar vivendo uma ilusão e não ser o mundo real, né? O real ser pior, né? Que é um lance bem platônico, né? Mas eu acho que tem filmes que levam você pra outros lugares totalmente mais existencial, um negócio mais de refletir mesmo e tal, assim. E nem vem com essa embalagem ficção científica do Matrix, né? Um negócio que você vê que é meio dia a dia e você não dá nada e ele faz você pensar. Você fala, caramba, mano, sair desse filme outra pessoa, né? Sim. Eu acho que a maior prova que a gente tem hoje em dia, assim... exemplo, né? Seria o Interestelar, né? O pessoal fala muito, né? Hoje de Interestelar, ele é uma aula de filosofia, de existencialismo e de a gente pensar no nosso papel nas coisas, né? Na afinidade do tempo, né? Na finitude do tempo, né? Então ele traz muita coisa sobre isso, assim, né? Mas ele não é o único, né? É que, querendo ou não, se você entende um pouco ali das referências, né? Ele não é bem um filme de ação, né? Ele é um filme de ficção, mas ele traz muito isso, né? O roteiro é feito pra você olhar pra isso, né? Então, e a gente tem isso desde, sei lá, cara, Cidadão Kane, sabe? Desde que Cidadão Kane, que eu assisti na escola, assim, e na época eu não entendi, assim, puta, filme chato, preto e branco, e tem esse velho rico aí, que porra é essa? Mas aí, mais velho, você vai reassistir, você lembra disso aí, e isso é uma coisa que eu faço até hoje. Essas obras
que a gente vai vendo ao longo da vida e ouvindo muito a respeito, elas vão se repetindo, né? Em algum momento você ouve falar de filmes clássicos, de livros clássicos, né? De novo, ou em filmes. Sabe, quando dentro do filme eles fazem uma referência sobre outro filme, e você pensa, cara, por que Poderoso Chefão é tão popular? Por que, né, Casablanca? Por que Cidadão Kane? Por que George Orwell, 1984? Por quê? Por quê? E esses porquês ficaram na minha cabeça há muito tempo. Então, eu acho que até comentei com você uma vez, eu tive acesso à literatura na escola muito cedo, assim, tipo, tive o privilégio de ter estudado pelo menos até a segunda série, no ensino particular. O primeiro livro que eu li na escola na época, assim, na introdução à leitura, um dos livros foi Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? E isso vai aumentando o seu senso crítico, assim, das coisas, né? Então, eu acho que com filmes é a mesma coisa, assim, então a gente... pensando, assim, na forma de avaliar, né, vida e momentos, assim, a gente tem uma biblioteca gigantesca, né, cara, assim. Eu assisti muito filme da madrugada, sabe, da Globo, da Telecine, Intercine, eu não lembro mais qual que era o passava de madrugada. Mas eu assisti muito filme B, sabe? De madrugada eu acho que era o Inter. O Inter era aquele que você escolhia o filme. Tinha duas opções. Você escolhia ele, é verdade, né? É verdade. Você escolhia em algum momento. E aí, você votava, né? Você ligava e votava qual seria o filme que ia passar. E, cara, assisti muito filme assim. E era muito legal. O quanto que isso enriquece você, né? Faz você pensar sobre a vida. Foi nessas, em algum momento... não em Telecine, mas que eu assisti, sei lá, Conta Comigo, né? E anos depois eu vim... Conta Comigo. Anos depois eu vim saber que era do Stephen King, sabe? E sim, foda, sabe? Então, pô, tem um cardápio repleto aí pra gente escolher. Eu já vou pegar essa deixa que você falou aí do King, que é um cara que eu vou te falar, cara, é aquele negócio, ele é muito bom no terror, mas quando ele se propõe a fazer outras coisas, ele também é muito bom, às vezes melhor até do que no terror, né? Sim, sim. Cara, eu não... sei lá, cara, qual é que é, o bicho tem a mão mágica pra essas histórias aí, né? Eu já vou pegar essa deixa pra dizer que tem muito pouco tempo que eu assisti um filme que ele foi bem ignorado. Acho que ele saiu num momento errado. Tinha outros filmes grandes ali pra chamar a atenção da galera e ele passou meio batido. Eu vi até uma matéria esses dias falando que eles estavam vendo se ele ia conseguir recuperar o que foi gasto no streaming agora, com o pessoal assistindo a hora que for pro streaming, né? Que é excelente, cara. Um filme maravilhoso que chama A Vida de Chuck. É feito... o ator principal lá é o Tom Hiddleston. O nosso querido Locke. O Locke, sim. Cara, ele é um filme baseado num conto do Stephen King, que tá num livro que é uma coletânea de contos que chama Com Sangue, se eu não me engano. Acho que é Com Sangue, tenho quase certeza. O diretor do filme é aquele que tá aparecendo muito nos terrores ultimamente da Netflix, que é aquele Mike Flanagan. Sim. Fez a Maldição da Residência Hill, a Mansão Bly, né? Acho que teve 4 séries baseadas nesse rolê de fantasmas aí, né? Teve Clube da Madrugada, a Missa da Meia-Noite também, né? E a Mansão Bly e a... Eu não lembro bem se foi ele que fez aquele adaptação do filme do King também, do Dr. Sono. Acho que foi. Que foi uma adaptação muito legalzinha também. Gostei. Mas assim, voltando pro Vida de Chuck, resumidamente, cara, são pequenas histórias que vão conectando momentos da vida desse cara que é o principal, que é o Tom Hiddleston, que é o Chuck. Você, acaba entendendo por que ele faz as coisas que ele faz em determinados momentos. Tem umas 2 histórias paralelas ocorrendo, que é ele hoje, ele na infância, e aí vai passando N momentos da vida dele que vai meio que mostrando como que ele virou a pessoa que ele é e tal. Filme bonito mesmo, bonito, sabe? De assistir com a família, gostosinho. E ele passou batido no cinema, velho. Eu mesmo não consegui ver no cinema. Eu vi depois aqui no tapa-olho. Caramba. Que louco, né? Que ele é um filme... Ele foi pro cinema, então, né? E aí... Pô, cara, Stephen King, né, cara? Você vê como, infelizmente, a gente... Não infelizmente, vai dizer que a gente tá mudando, assim, mas a relação de cinema mudou, né? A relação de consumo de filmes e cultura pop mudou, assim, né? Se fosse talvez nos anos 90, no começo dos 2000, seria um filme, possivelmente ter sido mais aclamado, assim, né? Sim. Mas
como que tá a relação da grande audiência hoje em dia com os filmes do Stephen King, ou com o próprio Stephen King, né? A gente vê todo dia uma galera descobrindo, sabe, que It é do Stephen King, que é um escritor. Sim. Nossa, esse cara, você sabia que ele tem um monte de livro? Caralho, sabe? Mano. Mas é normal, né? É normal. A gente não tem como imaginar. Por mais que a gente queira, espere que a gente esteja passando a herança do que é legal e do que é cult e do que é maneiro para as gerações futuras, não adianta, né? As pessoas, elas são feitas de onde elas estão, do ambiente que elas estão, né? De vários outros fatores. Total. É muito foda, né? Porque isso me lembrou o filme que eu assisti, que é... Eu não vou lembrar agora, é um filme que tá na Disney, esqueci o nome dele agora. Mas ele também fala disso. Ele conta várias... eu acho que é não, um olhar no passado, eu não vou lembrar. Não, acho que eu sei qual que é que você tá falando, não? Um piscar de olhos? Um piscar de olhos. Obrigado. Não é? É isso, um piscar de olhos. E ele conta a perspectiva de 3 histórias diferentes em 3 épocas do tempo diferente, e não sobre a mesma pessoa. Conta sobre um homem neandertal, lá no começo da idade da caverna, né? E aí ele se machuca e não tem hospital. Você faz o quê? Nada, né, cara? Você fica ali cuspindo sangue até melhorar ou morrer, né? Que doideira. E aí você tem uma outra história mais atual, que é com a Rashida Jones, né? Que ela... Quem não lembra dela, ela é aquela segunda... A namoradinha do Jim, do Jim do The Office, quando ele vai pra Nova York, né? Que ele namora com ela lá, então, é a Rashida Jones. E ela é uma pesquisadora, e ela tá num momento super foda da carreira dela, assim, fazendo descobertas, e talvez ela ganhe uma bolsa, mas aí a mãe dela descobre que a mãe dela tá com câncer agressivo, e ela precisa parar pra cuidar da mãe dela, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, tem no futuro uma outra história de uma mulher que tá numa nave espacial indo pra um planeta habitável, e ela tá sozinha. Nesse futuro muito distante, essa mulher descobre que... Não, eles descobriram como fazer o ser humano deixar de envelhecer, né? Então, se continua igual, assim, com aparência de tantos anos, né? Até onde a engenharia puder programar, você quer parecer que tá com 30 anos pra sempre, sei lá, 40. E aí é isso, e aí você não envelhece, você sabe, você é tipo um elfo, basicamente você é um elfo. Caramba. Né, você pode morrer de doença, talvez, eu acho que não, acho que eles até descobriram como erradicar doenças. E aí eles estão indo pra esse planeta porque a Terra se tornou inviável, né, etc. E enfim, e essas 3 histórias estão ligadas de uma forma. E isso mostra, né, como que a gente é feito de várias histórias, na verdade, muita coisa acontece, né. Às vezes eu penso nisso, eu fico pensando, cara, que loucura, em algum momento algum familiar meu conheceu um imigrante português, sei lá o que rolou, e fez a minha família ser miscigenada do jeito que ela é, sabe? E a gente tem esse nome aqui, que é vindo de Portugal também, sabe? Que é Santos, né? Tipo, não é nada complicado, é o nome mais popular do Brasil, um dos, né? E aí é isso, né? Então, é muito louco, né? Eu vou depois dar uma olhadinha no Vida de Chuck. Procura. Porque não é a primeira vez que eu ouço falar que é um filme bem legal, cara. Procura, cara, é bem legal mesmo. Esse que você falou aí me fez lembrar um que eu até falei da outra vez. Na verdade, já falando pra galera aqui, tô gravando a segunda vez com o Alexandre, porque o gênio aqui configurou o microfone errado, o meu microfone saiu todo cagado na primeira gravação, né? Então, já, teve algumas coisas que a gente... Não foi culpa sua, cara. Algumas coisas que a gente falou no outro. O Audacity faz isso, cara. O Audacity brincou comigo aí. Foi sacana comigo. Mas eu lembro que da outra vez eu falei daquele filme, ele não é tão recente, eu acho que ele deve ser de 2013, 2015 talvez, que chama Viagem, baseado num livro que chama Cloud Atlas. Conta uma história muito parecida com essa do Piscar de Olhos, que só que são 5 histórias, e todas elas em algum momento diferente do tempo também. Tem o cara que tá na pré-história igual, tem uma mulher que tá muito no futuro igual também, e aí no meio tem, tipo, um cara na época da escravidão, tem, sabe? E essas histórias, tipo, uma leva a outra por algum motivo, por um pequeno detalhe, que nem sempre é o detalhe mais relevante da história toda, mas a ideia é mostrar esse rolê da conexão, do como, de repente, uma coisinha que você faz aqui, ela ressoa, tipo, 1000 anos pra frente, tá ligado? É um filme muito legal também. Eu tentei ler o livro, não consegui ler o livro, porque eu achei o filme muito mais dinâmico, eu achei que o livro demorava muito mais pra acontecer as coisas, é um daqueles casos que é raridade de, tipo, velho,
aqui o filme tá sendo melhor do que o livro, tá ligado? Sim. Sim. Não, geralmente tem isso, né? Do livro tem muito mais detalhes mesmo, né? E as coisas demoram mais, né? Em Senhor dos Anéis, no filme é muito mais dinâmico quando o Frodo acha o anel e tem que sair do condado. No livro leva, tipo, sei lá, cara, 17 anos pra ele sair do condado. Certo. Tipo isso. Demora muito mais, assim. Então é um livro de 1000 e poucas páginas, né? Pois é, total. Mas tem muito a ver com isso que você falou. E eu lembrei de um filme que eu não assisti, mas que se eu não me engano, foi o mesmo cara que fez... Ele fez um outro filme do Tom Hanks também, que é um filme que fala sobre uma casa. Eu esqueci o nome total, eu queria indicar com o nome, porque a ideia me pegou muito. Foi uma convidada do podcast que falou pra mim desse filme, que a gente trocando ideia, ela falou desse filme. O filme ele é sobre a história de uma casa, não é a história das pessoas, é de uma casa. Porque aí passa ela construindo e passa as pessoas que passaram por ela, entendeu? Então é a história da vida das pessoas que passaram por essa casa. Cara, eu achei a ideia maravilhosa, bicho, sabe? Eu não lembro onde que eu vi esses dias, mas alguém falou em alguma coisa, a gente tava falando, eu tava vendo algum podcast e tava falando sobre o início dos tempos e tal. E aí alguém falou, cara, porque na verdade a existência não tá nem aí pra você. Total. A existência, ela tá lá, você querendo ou não. Tipo, eu tô aqui e, sei lá, meu carro tá na garagem agora e as partículas de poeira estão lá se movendo, cara, independente de eu tá lá ou não. Entendeu? Então, isso é muito louco, né? Eu penso muito nisso. É bizarro, mas eu penso muito nisso aí que você falou. Por exemplo, a casa que eu cresci numa casa desde os 12 anos, né? Eu morava em apartamento até os 11, e aos 12 a gente mudou pra uma casa, e foi a casa que eu cresci e meus pais em algum momento se mudaram pro interior, e eu morei nessa casa até eu vir pra cá pro Canadá, né? Então meus filhos deram os primeiros passos deles lá, tal, e agora a casa tá alugada e tudo mais, tem umas pessoas morando lá, mas eu fico pensando nisso, sabe? Na existência dessa casa, dessas paredes e nas histórias, assim, é um objeto inanimado, né? É um objeto que tá ali, assim, mas eu também acredito na energia que a gente coloca nas coisas, sabe? Por mais papo místico, astronômico, místico possa parecer falar sobre isso, né? Mas é muito louco a gente... Porque mesmo que a gente não coloque energia, não falando que as coisas necessariamente vão nos responder de alguma forma, né? Mas os lugares têm a vibe deles, né? Então, eu fico pensando nisso, assim. Eu tô nos lugares e, assim, vejo as árvores aqui, assim, no Canadá, por exemplo. Eu fico, mano, essa árvore tá aí há quanto tempo, velho? O que ela já passou por ela, velho? O que já viu? Sei lá. Sabe, é muito louco. Eu tava falando isso com meu filho ontem. E ele tava falando, cara, é muito louco, né? Pensar... Não sei por que a gente tava falando sobre isso. A gente tava... filosofando. Tava zapeando. Tava zapeando a TV e passou aqui no documentário de dinossauros que tá no Netflix, né? E ele falou, é muito louco, né, cara, que nesse mundo aí já existiam dinossauros e tal. Eu falei, no nosso mundo já existem já parou pensar nisso? Ele é verdade, né? No nosso mundo, cara, e a gente não sabe o que pisou onde a gente tá aqui agora. E isso é muito louco, né, cara? É um pensamento total aquela história do... Não sei se você viu, teve alguém que fez uma montagem, tá em vídeo até, só que tem um estudo meio de aproximação por trás, que fala que na história da humanidade inteira, do começo ao fim, o nosso papel como humanidade aqui é como se fosse tipo um minuto final, meia-noite e 59, antes de virar de acabar o dia, tá ligado? Tipo assim, a história do mundo é um dia. A gente tá aqui no finalzinho do final do final, no minuto final antes de acabar o dia, tá ligado? A nossa história é minúscula. Sim. É porque a gente como humanidade, a gente cresceu e se desenvolveu muito bem, né? Então, nós nos tornamos os animais no topo da cadeia alimentar, né, do nosso planeta aqui, né? E a gente chegou a conseguir fazer viagem para fora da Terra, né, extraterrestre, né? Na Lua nós somos os extraterrestres, em Marte nós somos os extraterrestres, né? Então, é fácil a gente pensar que a gente teve êxito, que a gente vai prosperar muito, só que assim, os recursos são finitos, né? E a gente tá acabando com eles, né? E, é claro, todo dia tem um monte de notícias boas também. Eu sigo uma página que fala de notícias positivas. Por exemplo, tem animais que chegaram perto da extinção e agora, se recuperaram, estão voltando. Tem áreas que foram mais preservadas e tal. Só que o ritmo da industrialização, né, cara? Progresso, petróleo, fábricas, agora big centers, né, pras IAs, né? Eles sempre vão... A tecnologia, ela tem um preço, né?
nada vem assim de mão beijada, né? Você tem que resfriar essas bagaças, porque essas CPUs consomem muita água, né? E aí essa água é descartada em algum momento. Então, assim, a gente tá num momento, vou colocar muitas aspas aqui, confortáveis na nossa civilização até, e ao mesmo tempo a gente tem guerras acontecendo que não fazem sentido, que é por território, por riquezas, né? E a gente tem potencial para se destruir o tempo todo, cara. A gente, sabe... O tempo todo. Né, a gente tem... Até essa relação da tecnologia com a gente também, ela tem o... Né, eu lembro, cara, toda vez que eu vejo alguma coisa muito tecnológica nessa ideia de conforto, de você... agora você fala pra assistente de voz pra acender e apagar a luz da tua casa e tal, né? Sim. Você tá minimizando todo o movimento que você faz. Eu lembro daquele desenho da Pixar lá, do Wall-E, do robôzinho. Sim. Que passa os humanos na nave no finalzinho lá, tudo que eles estão esperando. Esperando o planeta habitável. Tudo gordinho que não consegue mexer um dedo, velho. Se o robô não fizer nada pra ele não consegue fazer nada. Sim, sabe? Sim, Me parece que a gente tá indo muito pra esse rolê, mano. Venderam muito essa ideia dos Jetsons pra gente, né? De que o futuro é a gente não ter que levantar pra fazer nada, né, cara? Não fazer nada. Que nem uma coisa besta. Agora no apartamento que eu moro aqui tem lava-louça, né? Já vem com apartamento aqui, né? Esses móveis vêm com, você aluga AP, vem tudo, vem geladeira, vem fogão, vem lava-louça. E aí é muito louco, porque assim, agora eu lavo menos louça, mas ao mesmo tempo eu perdi aquele momento aqui, porque eu não tenho nada contra lavar louça, eu gosto de lavar louça. E aí era um momento que eu pensava, que eu ouvia mais podcasts, que eu ficava ali pensando na vida enquanto lavava louça, sabe? Às vezes tem umas... Sabe as epifanias que você tem no banho? Às vezes você tem as epifanias também lavando a louça. Não é que... É claro, na vida moderna, às vezes é cômodo você pegar e deixar uma coisa ou outra, né, no automático ali, porque é um tempo que você descansa, é um tempo que você passa com sua família, essas coisas, né? Mas tem coisas que é meio louco da gente pensar em não fazer mais, né? Tipo, acender uma lâmpada, cara, que loucura, né? Tipo, né? Então... mas eu acho que a gente realmente tá sempre... São os diferenciais das empresas, né? As empresas grandes, elas não vão querer recuar nisso, né? Eles vão sempre querer te dar mais. E por isso que a gente tem lá, cara. Tem a Shopee aí com um monte de coisa inútil que você não precisa, mas você compra, sabe? Tipo, sei lá, agora você tem esse sapatinho All-Star aqui pra você colocar no pezinho da sua moto, tá ligado? Tipo, você não precisa disso, cara. É legal, você não precisa disso. A moto não precisa de um All-Star. Fora, sabe um negócio que eu acho, assim, que eu... particularmente eu sou contra por experiência, tem a ver com esse rolê das compras virtuais, qualquer coisa que você compra para se exercitar em casa. Eu sei que você não vai. Eu sei que você não vai. É muito batido, né? Cara, eu não vou falar que não é 100% das vezes, assim, porque eu entendi o que você quis dizer, entendi o ponto. É foda, né? Eu acho, porque aquilo que a gente tava falando um pouco antes aqui, né? A atividade física, né, cara, virou um sinônimo de luxo, né? De privilégio você poder ter tempo de fazer uma atividade física, né? Mesmo que em casa, às vezes, né? Tipo, eu acordo todo dia de manhã e faço minha yoga. Caraca, parabéns. Que bom. Você tem esse tempo pra você... Esse tempo descansado, às vezes, né? Porque você tem que estar descansado pra você conseguir acordar um pouco antes. Porque, no geral, as pessoas, eu sou uma pessoa matutina, né? Eu acordo e eu gosto de acordar cedo. Pra o dia render mais e tal. E tem gente que gosta de dormir até o último instante e prefere, às vezes, ir trabalhar sem tomar café pra poder dormir mais. Sim. Sabe? Entendeu? Tem os dois expoentes aqui da coisa, né? Então, quando você compra essas coisas, assim, por internet, na esperança, sei lá, cara, você tá tentando, né? E às vezes você não consegue mesmo. Paciência. Já fiz isso também. Já comprei coisas que eu não usei pela internet. Eu também. Comprei várias vezes. Mas Quem nunca? Cara. E se insistiu, persistiu. Não? Pelo menos tentamos, né? Faz parte. Sim. Mas seguindo nessa ideia, indo um pouquinho pro lance das séries,
Tem coisa muito boa nesse sentido de pensar a nossa relação com tecnologia e pensar principalmente se a gente tá preparado. Tem toda essa discussão de tipo, cara, a gente ainda é os Neandertais, igual você falou, tá ligado? Sim. Tipo, o cérebro ainda não tá apto pra lidar com tanto de informação que a gente lida hoje em dia, né? Com o acesso que a gente tem à informação, né? E eu acho que uma das séries que discute melhor isso aí é o Black Mirror, né? Sim. Que, tipo, a maior parte dos episódios que são focados em tecnologia tem pessoas que interpretam de maneira equivocada a ideia de que, tipo, nossa, olha o perigo dessa tecnologia. Quando a questão, na verdade, é a gente tá apto pra lidar com essa tecnologia quase sempre, tá ligado? No episódio do Black Mirror era isso, tá ligado? Né? Quando você para pra analisar, tem muito pouco a ver com a tecnologia e tem a ver com o que a gente faz com ela, né? Tem a ver sempre com quem tá usando a tecnologia, né? Com o ser humano, né? Com a aplicação. Tanto é, assim, ainda partindo dessa comparação da gente com Neandertais, que, cara, que o mundo vai acabar desde que o mundo é mundo. Desde o século, sei lá, 15, as pessoas falam, a Idade das Trevas vai acabar tudo. Aí, sei lá, veio depois, acho que nessa época era um pouco pior, né? Porque realmente a Idade das Trevas devia ser muito merda, né, cara? Você não tem saneamento básico. E o pessoal devia ter razão pra ter medo, né? Porque morria todo mundo, a idade... A peste negra, né, cara? Estimativa de vida era 40 anos, né? Nessa época eu até entendo. Mas hoje em dia a gente tem uma bolha religiosa muito sinistra ainda pros dias de hoje, que eu achei que é uma coisa que a gente ia perder conforme fosse evoluindo, assim, Eu também achei. Não perder a religiosidade, perder a fé, né? Eu sou um cara que eu fui criado católico, né? Mas eu sou agnóstico hoje em dia, né? Eu não tenho uma fé, assim... E eu não tenho nada contra ninguém que tenha, né? Tipo, porque quando você fala que você é ateu ou agnóstico, as pessoas acham que automaticamente você odeia religiões, né? E não é isso. Não é só como eu vejo a vida, né? E tá tudo certo. A gente tá morrendo de medo e vivendo com muita culpa cristã o tempo todo, cara, de várias coisas. E aí surge tecnologia nova. Isso vai acabar com todos os empregos agora, assim. E realmente, tem coisas que somem, que nem... Outro dia eu tava vendo um vídeo com meu filho sobre a última locadora de uma cidade, né? Porque quando vieram a pirataria dos CDs, depois os streamings, as locadoras sumiram. E agora, eu ouvi dizer que tem algumas locadoras de bairro voltando. Sério? Por conta dos altos preços dos streamings, né? Porque, cara, a ideia, quando você começou a cancelar TV a cabo e ir pros streamings, era você economizar e pagar menos, né? Que na época tinha o quê? Netflix e o Amazon. E aí, hoje em dia você tem um monte de streamings, você tá em todos e você paga mais ou o mesmo que você pagava quando tinha TV a cabo. E tem aquele rolê do paradoxo da escolha, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui, mas é um tema que eu gosto tanto, que eu acabo voltando nele, né? Que tem a ver com essa ideia da gente não tá apto a escolher quando a gente tem milhões de possibilidades, tá ligado? Sim. Assim, quando você tem um catálogo do tamanho dos streams tem hoje aí, tipo, somando tudo, Netflix, Amazon, Disney, HBO, Apple, você soma tudo, você tem tudo isso de opção, cara, você nunca vai estar satisfeito com a tua escolha, velho. Exato. Nunca vai ser a melhor, sabe? O final de um filme que teria tudo pra ser um filme que você fala, puta, esse filme foi bom, hein, cara, isso aqui me fez pensar. Ele, na verdade, em um cenário como esse que a gente vive hoje, é muito mais fácil você pensar, porra, poderia ter assistido o outro ao invés desse. Esse aqui nem é lá tudo isso. Porque você tem 1 milhão de possibilidades, nunca vai ser a melhor, cara. Mas, cara, isso aí é terrível, né? Ainda bem que eu não... Pensando agora, né? Ainda bem que eu não pensei tanto nisso, assim, porque eu trabalhei na Livraria Cultura, né? Da 2007 a 2011. E eu tinha acesso a muita coisa lá. Muita coisa. E, cara, eu só tive que, em algum momento, ir pro aleatório, ir escolhendo e lendo, e vendo filmes, e vendo o que eu achava, e vendo livros, e vendo o que eu achava. E também tem o lance, falando de escolha, né? Quando eu era mais novo e tinha programação de TV aberta, eu não tinha escolha de escolher exatamente o que eu ia assistir. Eu assistia o que tava passando, e era isso. E não é que é ruim ter escolhas, mas isso me ajudou a construir um pouco do meu repertório, né? Assim, a partir de você ver, esse baseado num livro, baseado numa história real. Aí você, mas isso aqui é baseado num livro? Deixa eu ir atrás desse livro aqui, ver qual que é, então, né? Sim. E a gente vai criando repertório a partir disso, de experimentação, né? Mas eu acho que tem a ver esse rolê da ansiedade e da incapacidade de escolher. Eu acho que ela tem a ver com outra ideia que a gente tá, tipo, o tempo todo tendo que lidar, que é a ideia da falta de tempo. Que a ideia, tipo assim, o seu momento de entretenimento é aquele ali.
Aquele momento, pra você se entreter, você tem que ter uma coisa boa pra se entreter. Então, se você fizer a escolha errada, do filme errado, da série errada, Cara, meu, eu perdi aquele momento pequeno que eu tenho que eu ia curtir, tá ligado? É uma ideia totalmente falsa, né? É uma ideia que tá sendo vendida pra mim por um mundo liberal que quer que você esteja, tipo, apto já pra trabalhar logo na sequência. Então, tipo, cara, você só tem esse tempo aqui pra escolher, então é isso aqui, acabou. E faz você criar essa ansiedade de escolha, de, meu, o que eu escolho no meio desses milhões de opções, em vez de você falar, mano, tô eleito, eu tenho milhões de opções, né? É isso. Não, e quando você... Não é uma mentira, né? Não é mentira que a gente tá, na verdade, com menos tempo pras coisas. A gente realmente tá, né? Uhum. É uma pena, mas isso é verdade. Mas quando você se abre pra uma coisa, às vezes você... Mesmo uma coisa ruim, você pode... Ali um filme ruim, um livro ruim, você... Pô, cara, você aumenta seu senso crítico. Eu já li livros ruins, já assisti filmes ruins. Sim. Mas isso ajuda você... esse cara... Isso ajuda você a saber o que é um roteiro preguiçoso, o que é um roteiro porco, o que é uma filmografia, uma fotografia ruim. Você não sabe o que é... Se você só assistir peça incrível... Cara, como é que vai ficar o seu senso crítico, né? É. E outro o que a gente dia, vê, mano, eu vi uma... Você me fez lembrar... O episódio do... Sabe o Vidani, lá, o Jovem Nerd lá e tal? Sim, de dentro da minha cabeça, né? Isso, eu vi um episódio dentro dele... da minha cabeça. É dentro da minha cabeça, né? Eu vi um episódio desse pod dele que ele falava que um dos melhores momentos que ele tem de lembrança foi o momento que ele foi assistir aquela versão em filme do Death Note, que foi pra Netflix, que é um lixo. Só que ele tava com um monte de amigo... Vamos assistir? Vamos. E foram assistir pra zoar, pra falar tudo que tava errado, sabe? Enquanto eu tava assistindo, tava falando, nossa, que bosta isso aqui, tá ligado? E isso só um filme ruim ia proporcionar, né? Exato. Que nem você assistir qualquer filme dos anos 80 hoje, assim, né? É datadíssimo, né? Mas é engraçado, recentemente eu assisti Top Secret, que é um filme dos anos 80, né? Que tá. É um filme com o Val Kilmer, né? Uhum. E ele é um espião, né? Na verdade, ele é um cantor americano e ele vai pra Alemanha Oriental pra se apresentar e lá ele descobre as intrigas, e tem os nazistas. E enfim, é um filme de comédia do começo ao fim. Uhum. Do nível do cara tá olhando pra uma lupa e o olho do cara tá aumentado por causa da lupa, e quando o cara baixa a lupa, o olho dele é daquele tamanho mesmo, na verdade, né? Não é a lupa que tá aumentando o olho do cara. Ou então, o telefone tá tocando num plano assim, e o telefone tá longe, tá perto da tela, então ele tá gigante, né? E aí o cara vem atender o telefone, e aí quando ele chega o telefone, ele tira o telefone com as duas mãos, assim, que é grandão. E o telefone é metade do... É enorme, assim, realmente tava acurado. Cara, tamanho, esse é total sabe? meu tipo de humor, velho, na moral. Total. Não, funciona. É como minha cabeça funciona. As edições que eu faço lá na Nerdpod são baseadas em nonsense, assim, sabe? Desenho animado, se a vida tivesse... Desenho animado e filmes pastelão, se a vida tivesse efeito sonoro, sabe? Total. E assim, quando eu indico um filme pra alguém, eu falava, né? Como todo mundo fala, não, vai lá, perde um tempinho da sua vida, perde um tempinho lá e vai assistir lá. E, cara, eu não falo mais isso, eu passei a prestar atenção nisso. Eu passei, cara, vai lá e ganha um tempinho da sua vida assistindo isso aqui. É verdade. Total. Porque, cara, imagina se você não se abrisse pra assistir, sei lá, um filme foda que as pessoas gostam, eu não sei, sabe? Não sei, algum filme que as pessoas gostam, né? Mas um filme que você gostou muito, porque é muito diverso isso, né? Inclusive, eu trouxe alguns filmes também que eu gostaria de comentar. Comente. Né? Que eu acho que... já que a gente tá falando de filme já, né? Acho que a gente consegue já engatar nessa. Mas um dos filmes que eu trouxe foi um dos primeiros filmes que eu falei lá quando eu tinha o meu primeiro podcast, o Alto Lá, que era o filme 300, né, do Frank Miller, o 300, baseado em 300 de Esparta, né, a história, né. E esse é um filme, cara, que na época que ele surgiu, tanto pela fotografia quanto pelas histórias, assim, eles ressuscitaram a história, né, dos 300 soldados, né, que lutaram sozinhos lá. E aí eu pensei, cara, que loucura, né, eu vou fazer um episódio sobre isso. E a gente realmente fez, e nessa época eu aprendi muita coisa, né, sobre o filme, assim, né, eu aprendi coisas que eu lembro até hoje sobre a estrutura política de Esparta, sabe, do fato de que se você tivesse 3 filhos homens, você não tinha que pagar mais imposto na cidade, porque você tinha dado 3 futuros soldados, que os espartanos eram criados daquela forma mesmo para que se tornassem guerreiros, e as pessoas que nasciam com alguma deformidade eram dispensados, descartados, jogados fora no nascimento.
E, cara, é um filme que fala muito sobre honra, destino, né? Esse lance de dever, né? E nessa época ficou muito tatuado na minha cabeça. E era um filme que fazia muito sucesso com o público masculino, né? Com o feminino também, né? Porque eram homens fortes ali, suados, né? E besuntados em óleo, né? Mas assim, tinha o lance de que aquilo era entendido como o comportamento masculino esperado. Sim. Né? E hoje em dia a gente tem essa discussão ainda, né? Sobre mulheres que falam, homem com energia masculina, né? Homem com energia feminina, etc, né? E assim, nessa época fez sentido, mas aí o Alto lá, ele tinha essa coisa de questionar, né? Isso é uma coisa que eu sempre trouxe em todos os meus podcasts. De questionar o status quo, né? Questionar o porquê que a gente tá indo só pra olhando pra esse lado, pensando sobre isso. Será que é isso mesmo? Será que tem que ser assim? E nessa época eu já não me identificava tanto a ponto de pensar, pô, cara, esse aqui é um exemplo de masculinidade, isso aqui é como tem que ser. Então, eles eram criados dessa forma, né? Num contexto que eles viviam na época. Sim. Né? Um contexto de guerra, né? E de espaço, e que as civilizações estavam crescendo. Hoje em dia a gente não precisa viver dessa forma. Pois é. A gente não precisa defender, né, o nosso feudo dessa forma, assim, né? Tipo, é claro, a gente falando dessa sociedade mais cosmopolita, né? Que a gente mora aqui em cidades, etc. Mas... Esse ano eu tenho visto bastante discussões das mulheres, né? Que tem esse rolê de feminicídio que tá tenso, né, mano? Tá matando mulher pra caramba aí, né? Tá foda, sim. Tá foda, cara. Tá revoltante. E tem essa fantasia do homem de, tipo, cara, o homem é assim porque daí ele protege quem ele ama, a família dele, mulher e blá blá blá, né? E a discussão das mulheres tem sido, mano, se não tivesse homens, ia precisar proteger de quem, cara? O homem é a ameaça. Sim, né? Exato. O homem é a ameaça, cara. Sempre foi, sabe? Eu digo, é uma pena dizer isso, né? Porque a gente, como sociedade, a gente cresceu, né? Mas certos homens vieram a se viciar e se embeber com o poder, né? E com o tipo de poder, né? E com micropoderes também, né? Sim. Enfim, muita coisa aí. Mas esse filme, eu lembro que ele falava tudo isso e ele tinha o lance de ética, de honra, que cabiam ali pro contexto do filme, mas que pro nosso contexto não cabe mais, né, cara? Total. Então, a gente fala hoje em dia de ser um homem estoico, né? De saber levar as coisas assim, e não é bem aí, né, cara? Eu acho que é muito mais você realmente ser uma pessoa aberta a falar dos seus sentimentos e das suas frustrações. Você tem muito a ganhar. Outro dia eu tava conversando com a mãe de uma amiguinha da minha filha na escola aqui, e ela é vietnamita, né? Ela é do Vietnã, né? E eu mencionei a ela que eu tava estudando aqui, né? Eu tô aqui no Canadá estudando, e aí eu falei que tem uma das minhas competências das matérias que eu estudo, que é psicologia, né? E ela falou que acha muito legal. Eu falei, todo mundo tem questões, a gente precisa falar, né? Tem muita coisa que a gente traz da infância que a gente não fala, e a gente precisa tentar trazer isso para as nossas crianças, né? Uhum. Pra ensinar eles a inteligência emocional, né? E falar sobre o que tá afetando, né? E aí ela falou, nossa, isso é muito louco, meus pais nunca falavam comigo. Eu falei, sério, nunca falavam com você? Tipo, e assim, não é estranho, outro país, outra cultura, né? Mas é interessante ouvir o contexto, né? E ela falou, não, a minha mãe falava mais comigo sobre algumas coisas, mas meu pai, ele trabalhava e conversava muito pouco com a gente, e ele só esperava que nós fôssemos estudiosos e comportados e que fôssemos dormir no horário certo. Eram soldadinhos, assim, sabe? Sim. Mas vai da vida, de como era o contexto da vida dos caras, né? Mas... Então, assim, a gente... Ela falou assim, talvez se a gente tivesse conversado mais, eu soubesse mais da minha mãe, ela falando, né, da minha mãe e das coisas que ela passava no casamento dela, talvez eu tivesse crescido com uma ideia diferente, né, de relacionamento, de ser pai, de ser mãe, né? Ela falou, aí eu falei, então você não faz nada do jeito que era com seus pais. Ela, não, eu faço com as minhas meninas, ela tem 2 filhas, né? Eu faço completamente tudo diferente do que minha mãe fez comigo. Eu sou muito grata a como minha mãe me criou e tudo mais, eles não foram pais ruins, mas emocionalmente eu cresci cega. Isso foi foda, né? E a gente tem esse lance de muitos homens assim ainda, né? Que não falam sobre isso, que isso é ser beta. Tem isso agora, né? Olha onde estamos, né? Cara, essa é uma discussão tão cansada, essa daí, velho. Rasa, alfa, né? Vazia, beta. Né, nossa, sim, cara. Sim. Eu acho que, pra mim, assim, vem muito de um lugar de defesa de privilégio, sabe? Quando você tá, tipo, a criança mimada, que ela podia ficar até mais tarde brincando e aí ela não pode mais, e aí ela esperneia, porque
eu posso, porque não sei, e bate o pé e esperneia no chão. Cara, pra mim é essa a discussão. É o homem hoje, tipo, a mulher desbancando ele em coisas que ele achava que ela nunca ia desbancar, ele perdendo o lugar porque ele tá mal acostumado. E ele batendo o pé e fazendo manha, porque não, isso tá errado, porque isso aqui é um lugar meu, porque eu sou o alfa. Mano, sai daqui, cara. Sai daqui, né, mano? Isso é uma bobagem, né, cara? E, cara, assim, unidos como sociedade, né, cara? Homens e mulheres, a gente chega tão longe, né, cara? Pois é. É tão ridículo, né? Os caras que acham que as mulheres não são perfeitamente capazes de fazer tudo que a gente faz e até melhor. Pois é. E elas são. Não, e sempre leva a discussão pro lado do físico, né? Nunca é. Sim. Tipo, a mulher não tá brigando pra descarregar caminhão. Ela tá brigando pra ter uma igualdade salarial no trampo que ela já faz, tá ligado? Exato. E aí exato. O cara sempre leva pra essa discussão aí. Não, então por que você não vai trocar o pneu e descarregar caminhão? Fala, mano, cala a boca, velho. Porque é uma coisa muito 1950, né, cara? Sai dessa, né, velho? Mas enfim, falando ainda de pensamento, assim, né, de flexibilidade de pensamento, o outro filme que eu trouxe é um filme que eu gosto muito e que eu já... Na época que saiu, eu cheguei a concordar com a ideia dele, mas depois que me tornei pai, eu discordei. E esse filme é Capitão Fantástico. Capitão Fantástico? Eu não vi ele. Sim. Não, Esse Capitão eu não vi. Fantástico, cara, é com o... Eu esqueci o nome do ator, cara. Faz o Aragorn, né, do Senhor dos Anéis. Mas não lembro o nome também. Peraí. É o Viggo Mortensen, isso. O Viggo Mortensen. Total. Então, o Viggo Mortensen, ele é pai dessas 5 crianças, acho que são 5, se eu não me engano. E ele vive... Cara, ele decidiu criar uma cabana na floresta, assim, e eles vivem basicamente do que eles plantam e do que eles caçam. Uhum. Eles têm roupas normais da sociedade, não são selvagens. Eles leem livros de filosofia, de sábios, e eles conhecem tudo. É um livro, cara, eu tô chocado que você não assistiu esse filme. Não vi. Porque é um filme que eu achei... É um filme que ele é bem dentro da linha do que você gosta de discutir, assim. E aí acontece que isso não é um spoiler, tá? Porque acontece logo no começo do filme. Uhum. A esposa dele tava doente, ela falece com câncer, né? E aí eles têm que providenciar as coisas do enterro, né? E aí nisso eles entram em contato com o pai dela, e o pai dela era um milionário, né? Riquíssimo, assim. E ele quer a guarda das crianças pra poder criar eles direito, como ele fala, né? E aí ele se nega. E as crianças adoram viver com o pai, adoram viver... Pra você ter uma ideia do quanto que elas estão desconectadas da sociedade, em certo modo, tem uma hora que eles estão dentro de um fast food, eles, por acaso eles vão comer alguma coisa, assim, e pra eles estão empolgados, pra eles é uma coisa nova, eles não costumam ir em restaurantes, eles caçam animais na floresta e comem, né? Tipo, cara, tipo assim, bem organizadinho, com fogão, com tudo, assim, mas eles não têm contato com a sociedade pop que a gente tem, assim. Uhum. E aí o menininho pergunta, ele olha o cardápio, assim, eles leem todos muito bem, sabe? Ele pega, o que é Coca-Cola? Aí o cara fala, água envenenada. Nossa. Dá isso aqui. Sabe? Tipo isso. É isso, entendeu? E eles veem pessoas que estão com obesidade, são obesas, né? E aí eles falam, nossa, o que tá acontecendo com as pessoas? Elas estão doentes? Porque eles não sabem que são pessoas obesas. Meu Deus. Sabe? Porque eles estão... Ele tem uma dieta pras crianças, assim, tipo, que é saudável, né? Que eles comem vegetais e tudo mais. Entendi. Tem um momento em que ele tá na casa da cunhada dele, a irmã da esposa dele, e tem os 2 filhos adolescentes dela, né? De 14 e 12 anos. E aí ele ficam questionando o tempo todo de que por que ele faz isso, né? Ele devia mandar as crianças pra escola e tal. Ele faz homeschooling, né? Ele ensina eles em casa. Sim. E aí ele fala, não, eles não precisam disso. E ela falou, então eles vão ver. Aí ele chama o filho dela de 14 anos. Aí ele pede pra ele falar qual a declaração, não é a declaração da independência, aquele negócio americano que eles falam lá sobre os leis e direitos de cada um. Esqueci o nome agora. Eu sei a... E aí o moleque... eu esqueci também. A declaração... Enfim, ele começa a falar sobre isso, né? Os direitos de cada um, etc. E aí ele se perde. Ele fala 1 ou 2, ele serve pra... Ele se perde. Aí ele chama o filho dele mais novo, que vai fazer 8 anos, e o moleque esmirilha a Declaração da Independência inteira e fala assim, isso serve pra isso serve porque os lobistas e as grandes empresas, na verdade, tomam conta do país. Então o governo é apenas um... Sabe? Ele dá uma aula, moleque, assim, sabe?
E é um filme, então, na época me conquistou, porque ele dá a impressão de que você pode fazer as coisas meio contra a cultura, sabe? Você pode tirar seus filhos do celular, você pode evitar que eles consumam lixo de cultura, sabe? Que eles vão ser eruditos, poetas, né? Mas tem conflito nisso. Tem conflito no filme, tem conflitos em relação a isso. O filho mais velho, né? Ele tem uma hora que ele tem uma discussão com o pai dele porque ele vai conversar com uma menina e ele não sabe direito como falar com a menina, não sabe direito. Ele começa a citar Shakespeare pra menina, sabe? E ele acha que aquilo vai funcionar, porque é o que ele aprendeu, sabe? Porque Shakespeare e as linguagens de filosofia é o que o ser humano precisa, cara. Mas isso não é uma coisa que tá com todo mundo, né? Total. Então, ele não sabe socializar fora disso. E é um filme muito foda e ele faz a gente pensar muito nisso, né? O quanto que a gente tá dentro das nossas bolhas, né? O quanto que a gente acha que a gente tá muito certo de ter algumas ideias, quando, na verdade, tem que existir uma flexibilidade, né? Ali, que nem as minhas crianças aqui, eles têm horário pra... eu tento limitar um pouco, não limitar, mas controlar um pouco o horário de celular, de TV, de YouTube, essas coisas assim. Mas eu não posso, tipo, evitar que eles assistam e impedir que eles tenham acesso a isso 100%, sabe? E tem que ter uma flexibilidade. Não. Eu já me peguei preocupado, por exemplo, deles estarem assistindo alguma coisa que fala de um contexto violento, alguma coisa assim, de violência. E, cara, eu assistia Robocop, sabe? O cara sendo fuzilado na mesa, sabe? Tipo, era muito pior, sabe? Assim, e isso não me fez um psicopata nada do tipo, não é aquilo, eu passei por isso, sobrevivi, não isso. Mas, tipo assim, a questão é que depende muito de onde você tá, do senso crítico e quem explica as coisas. Sim. Eu tinha o tempo todo meus pais aí falando, não, isso aí não é filme, cara, isso não é real. E é isso, tinha bons amigos, né? Então... É muito de você ser flexível e entender o que é ficção e não ficção, o que faz sentido da sua bolha, enxergar o que é bolha e o que não é. E a parte relacional que você falou aí também, cara, ela é... Eu entrei numa discussão sobre isso, antes da pandemia isso, na verdade. Eu acho que a multidão de pessoa que era defensor do homeschooling foi meio que sumindo depois da pandemia, quando eles tiveram que aguentar os filhos em casa mesmo, tá ligado? Teve isso, é verdade. Porque a discussão era bem forte antes, né? E eu lembro de eu estar em um grupo que tinha um amigo meu que tinha um filho bem novinho ainda, e eles nesse grupo discutindo essa ideia de que não, a escola estragou a gente e não sei o que, e eu vou pôr meu filho para ensinar ele em casa e vai ser melhor que isso, tipo, esse papo, né? E pra mim, o que eu falei, todo mundo foi contra na época. Eu falei, cara, o papel da convivência com o diferente é a coisa mais importante que uma criança aprende na escola. Você tá querendo focar em o que ele aprendeu em matemática, o que ele aprendeu em português, cara, isso é parte integrante do rolê, mas a parte mais importante é ele saber conviver com pessoas diferentes que ele, tá ligado? Ele saber lidar com a vontade dele não ser aceita de primeira, lidar com a ideia de tipo, não, aqui a gente tem que discutir para entrar num consenso, aqui até na hora da brincadeira, tipo, a gente tem que dividir para todo mundo brincar, sabe? Todo esse rolê de relacional, para mim ele é muito mais importante e assim, é o que eu tenho visto na escola que o meu guri frequenta, né? E eles falavam que ia ter outros momentos para socializar, que não era só na escola, não sei o que. Eu falava pra ele que na escola era o momento que eles iam ter mais chance de lidar com o diferente, porque, por exemplo, vai com o seu filho no mercado, sei lá. Cara, você tá lá pra minimizar o rolê. Na escola, ele vai ter que lidar com o diferente mesmo, tá ligado? Uma hora ele vai ter que entrar num consenso, né? Sim. E assim, e eu entendo até a ideia de que escola, às vezes, pode ser traumático, né? Sim. E eu mesmo sou um adulto que como todo mundo fala, eu queria voltar pro tempo da escola. Eu não queria voltar pro tempo da escola nem a pau, cara. Eu sofri muito bullying. Entendeu? Eu fui traumatizando pra caramba, assim, mesmo? Eu tenho uma lista aqui de... Cara, assim, eu usava óculos, né? Então eu era 4 olhos, né? E aí, e eu gostava das coisas que eu gostava, né? Das nerdices que eu gostava, e não gostava de futebol. Cara, nos anos 90, se você é uma criança que não gostava de futebol, você era um alvo, né? Tinha um alvo na cara, assim. Então pra mim a escola foi, tipo, um pouco chata. E também teve isso... do fato de eu não saber na época que eu era uma criança neuroatípica. Sim. Né? Que eu tinha TDAH. Então eu tinha dificuldade de aprendizado. A escola chegou a entrar em contato com a minha mãe, eu cheguei a passar em psicólogo na época, na segunda série, assim,
pra tentar entender. E eu lembro, cara, da psicóloga falar isso pra minha mãe. Ela falou, ó, ele é inteligente, ele é criativo, ele só se distrai com muita facilidade. Só que assim, não tinha diagnóstico pra isso na época. Aham. Então o lance é, tipo, diminuir as distrações dele. Tipo, como você faz isso, né? Tipo, e a escola também não é preparada, a professora. Então, hoje eu penso que eu gostaria de, né, ter tido uma educação daquele método, que é um método de uma professora, esqueci o nome dela agora, método Montessori. Montessori, escolas montessorianas, que é genial, né? Que ele prega muito pela expressão, né, artística das crianças, deixa a criança um pouco mais à vontade pra ela aprender no ritmo dela, assim, e ela, né, dá mais autonomia pra criança na educação, né? E aí... E não, né? Nos anos 90 ali a gente era tudo cartilhazinha, né, cara? Todo mundo vai aprender do mesmo jeito aqui, como soldadinhos, e isso não funciona pra todo mundo, Não de funciona. fato, né? Inclusive, sim, é fato. Se você identifica algo assim no seu filho, que ele tem uma dificuldade além dos outros, vai atrás de pesquisar, saber se ele não tem nenhum transtorno, né? Se ele não é neuroatípico de alguma forma, porque isso pode ajudar ele, entendeu? Eu não sei se eu falei pra você, mas o meu TDAH eu descobri por causa do meu guri. Sério? Sério. Não, falou não. Porque o que acontece? Eu tinha uma ideia muito equivocada do que era TDAH. Pra mim, ele era, tipo, TDAH na minha cabeça era um lance parecido com dislexia. Que é aquela... não tinha a ver com o lance da sua atenção ir pra lugares diferentes. Tinha a ver com o lance da incapacidade mesmo ali de, sabe, a dislexia que você não conseguia entender o negócio, acompanhar um ritmo e ser mais lento mesmo, sabe? E aí... Teve uma reunião na escola, as professoras falaram pra mim na reunião, foi a primeira que chamaram assim, falaram pra eu ficar até o final pra falar comigo, e falaram que ele era muito inteligente, igual falaram pra você, que ele pegava as coisas muito rápido, só que aí depois ele ficava tipo... Como ele pegava rápido, ele ficava depois ali agitado, e aí saía da mesa, e aí ia pra mesa do outro, e aí conversava. Tinha energia, né? Ele já tinha feito dele e queria, né, entendeu? distrair. E aí o que falaram pra mim é tipo, cara, o problema do Nicolas não tem a ver com as notas dele, ele passa aqui tranquilamente, mas ele tá atrapalhando geral, porque ele termina o rolê dele e aí ele atrapalha geral, tá ligado? E aí falaram, ele tem uns 80% de chance de ser TDAH. Seria bom vocês levarem ele num psicólogo pra ver e tal, né? E aí, essa é uma história que eu já repeti também aqui algumas vezes, né? No podcast? Mas aí, o que acontece é que eu já tava nesse rolê de podcast um pouquinho assim, tipo... Eu tava no outro podcast meu, se eu não me engano, eu tava no hiato entre os dois, mas eu já tava muito nesse rolê de ouvir podcast, tá ligado? E aí eu comecei a ouvir podcast sobre TDAH pra tentar entender, porque não batia com o que eu achava que era TDAH, né? Falava, mas ele é um moleque, tipo, ligeiro, aprende as coisas rápido, né, e tal, não tá batendo com o que eu acho que é TDAH, então vou entender o que é TDAH, né? E aí eu comecei a ouvir alguns podcasts, né? E aí um desses em específico, o cara... Cara, eu tô doido pra achar ele de novo, que eu queria até ouvir outra vez. Muito bom esse. O cara chamava TDAH como um sequestro da atenção. E aí nesse podcast, quando ele explicava o TDAH, cara, ele explicava a minha vida, bicho. Ele começou a falar a minha vida como um exemplo de TDAH. Falava, você começa a fazer isso aqui... Aí no meio do caminho você vê que tem isso aqui pra fazer também, aí você abandona isso aqui e começa a fazer isso aqui. E aí enquanto você tá fazendo isso aqui, você já vê outra coisa aqui pra fazer, você abandona essa e essa pra ir pra essa daqui. E aí quando chega no final do dia, você tá acabado e você fez tudo pela metade, tá ligado? Não completou nada, né? Sim. E eu pensei assim, enquanto eu tava ouvindo, eu fui pensando na minha vida, eu falei, mano... cara, não tá falando do meu guri, tá falando de mim. Sim. E aí você foi atrás? Então, aí eu mandei pra minha mulher antes o mesmo episódio, eu falei, ouve esse episódio aqui e fala se não é eu que eles estão falando aqui, eles estão falando de mim aqui, não é do Nicolas. E era explicando TDAH, né? E ela ouviu e falou, não, total, bicho. Total, isso aí tem mais a ver. Aí depois eu fui entendendo, né? Acho que até depois quando eu conheci o Tribo, até que eu fui entendendo as diferenças, que tem aquele TDAH que é mais pro hiperativo, e o que é mais pro desatento, né? E eu tô no rolê do desatento, né? Eu tenho zero hiperatividade, velho. Zero, sabe?
A minha hiperatividade é quase nula. Mas o meu guri tá ligado no 220 o tempo inteiro, bicho. Até desligar é 220 o tempo todo, tá ligado? Nossa, não, a minha hiperatividade tá no pensamento. Eu tenho muita hiperatividade em pensamento. Eu não tenho nem aí, sabia? Até era que bom, cara. Era um problema que eu tinha até de dicção. Que eu, geralmente, as coisas que eu penso muita coisa mais rápido do que eu consigo falar. E aí, no geral, eu vou... Hoje em dia, dá um pouco melhor, mas eu tendo a falar, a atropelar as coisas... E como dá pra perceber, eu dou muitas voltas pra falar de uma coisa, né? Mas porque é natural, eu não consigo fazer um caminho reto, entendeu? Pra uma coisa. Esse aí eu até faço tenho. uma volta gigante. Esse aí até tem. Eu falo assim, aquela hiperatividade mental, que geralmente falam do TDAH, que é o cara que quando deita não consegue dormir porque parece que tem 50 vozes falando ao mesmo tempo na cabeça. Abas abertas. Esse daí eu não tenho. Eu durmo tranquilamente, sem problema. Eu nunca tive problema de, tipo... tem uma coisa que, assim... minha mulher fica louca comigo porque ela tem um quê de ansiedade. Que pra mim, cara... O que não dá pra resolver agora, não dá pra resolver. E eu não tenho por que ficar com isso na cabeça. Tá ligado? Tipo assim, se não dá, não dá. E vamos ver quando der, sabe? Se é uma coisa pra ver amanhã, eu vou ver amanhã. Não tenho por que ficar aqui me descabelando agora, entendeu? E ela já não é assim, porque ela tem ansiedade. Então ela tem coisa que ela quer resolver na hora que aparece. Apareceu o B.O., ela quer, não, já vai e corre, faz, não sei o que. Não, calma aí. Não tem que ser agora isso aí. No dia, cara. Tá ligado? Eu sei como é que é isso. Mas enfim, mas é por isso, assim, eu tenho essa relação com a escola. E aí eu entendo, às vezes, algumas pessoas ficarem receosas, se acharem que o filho tem alguma dificuldade. Mas aí você procura ajuda, cara. Sim. Não acha que é pra todo mundo matar no peito essa de homeschooling e tal, porque não é que não é, mas tem gente que faz isso muito bem e tal, mas e a criança tem a vida social dela e tal. Mas é muito importante, cara. Assim como não é todo mundo que vai fazer faculdade em algum momento, mas, de fato, a experiência de você fazer faculdade é uma parada muito louca, né? Porque você acaba descobrindo muito sobre você mesmo na faculdade, e você acaba aprendendo muito a socializar na faculdade, né? E é onde você, de fato, pra muita gente, constrói o senso crítico de uma forma acadêmica, né? Sim. E isso é importante pra caramba, cara, sabe? Você ter esse senso crítico acadêmico, assim, você olhar para as competências de uma forma mais macro, sabe? De verdade, assim, sabe? De pensamento, de criatividade, de projeto. E isso na escola você também faz, né? Outro dia eu tive que ajudar aqui o meu filho a fazer uma apresentação que ele fez. Ele teve que fazer ele tá no 6º ano aqui, né? E ele teve que fazer uma apresentação sobre o tema que ele quisesse. E aí ele gosta muito de internet, né? E ele fez sobre a origem da internet. Olha aí. E aí ele fez um PowerPoint, e aí fizemos no Canva, e ele, foi lá atrás e buscou que a internet foi feita primeiramente como comunicação militar, né, tal. E, cara, olha o repertório. Sabe? É foda fazer isso, é bom fazer isso, sabe? Tipo, a criança tá aprendendo, e ela tá aprendendo a métodos de... Ele teve que apresentar na frente da sala, né? Então ele teve que aprender a fazer começo, meio e fim de uma palestra, de apresentar. Ele teve que separar por parágrafos, ele teve que fazer cartões de anotações pra ele, sabe, saber os pontos importantes pra ele não ficar lendo da lousa, sabe? Então isso deu um skill pra ele novo, assim, sabe? Isso é massa. Total, mano. Então... Eu acho, assim, eu sou entusiasta da escola, cara, assim, eu não passei tanto por esse rolê do bullying aí, não. Eu acho que eu me esquivei bem, porque, assim, eu sempre fui um nerd que não pega ninguém, sempre fui, se não é minha mulher, eu acho que eu tava até hoje aí sem pegar ninguém. Só que assim, eu era o cara dos desenhos, né? Como eu falei, né? E assim, eu acho que eu acabei me esquivando por isso, tá ligado? Você tinha um skill. Você tinha uma habilidade. Tinha uma skillzinha que acabava minimizando, assim, um pouco esse rolê, né? E eu conheci uma turma bem, assim... Eu tava localizado com a turma dos mais excluídos, meio nerd, assim, quase sempre na escola, tá ligado? Então, não sei se tem a ver com esse negócio de eu não ligar, se passou batido, mas assim, eu não saí com trauma, tá ligado? É algo que te afeta, né?
Ah, legal. Não, assim, pode parecer que é só isso, né? Mas eu fiz ótimos amigos na escola, inclusive do colegial, a gente tem contato até hoje, a gente tem um grupo do pessoal do colegial, eu fiz ótimos amigos na escola, com quem eu tenho ótimas histórias, eu lembro de histórias engraçadas aqui, mas a parte do bullying é uma parada que me pega, assim, porque eu acho o fim da picada, assim, aí eu lembro, e eu penso, por isso eu não voltaria, eu falei, não, cara, eu podia ter essas histórias boas com meus amigos de outra forma, total. Eu não precisava voltar pra escola, voltar pra estudar, voltar pra fazer trabalho, total. Faz todo sentido. Fez tudo isso, né? Pra mim, o romantismo todo com a ideia de época da escola tem mais a ver com a ideia de você ter um tempo livre maior pra você, que não é igual trabalhar, tá ligado? Porque assim, o ambiente da escola, você falar que você tem uma nostalgia, uma saudade assim da escola, eu não sei, isso aí eu também acho que eu não tenho, essa saudade de, nossa, queria voltar pra quinta série, não queria? Sabe, eu queria voltar pro tempo que eu tinha, que era metade do dia na escola, o resto livre pra eu fazer o que eu quiser, tá ligado? Isso aí eu queria. Exato, teve uma época que eu ia e voltava pra escola de bicicleta, cara. E era o máximo. Eu me sentia muito livre pensando aqui hoje em dia, né? Tipo, cara, é muito louco, né? Enfim, era divertido, né? E eu chegava em casa, sei lá, assistia Piores Clipes do Mundo, com o Mion lá na MTV, sabe? E isso era legal. Esse tempo, de fato, era a melhor coisa. Né? Mas, seguindo aqui só pro meu outro filme, o meu terceiro e acho que a gente até falou sobre ele, que é o filme Her. Sim. Né, que é o filme do Joaquin Phoenix, né, em que ele trabalha numa empresa, cara, em que o cara escreve cartões de felicitações, né, esse é o trampo dele. E é meio parecido, na verdade, até com o emprego do cara de 500 dias com ela. O cara, na verdade é o contrário. O cara de 500 dias com ela escreve cartões de felicitações e o Joaquin Phoenix ele escreve cartas pras pessoas. É uma coisa parecida. E aí ele é um cara solitário, terminou o noivado e ele tá num futuro diferente do nosso, né, em que as IAs estão dominando. Você lê e-mail, né, falando, lê esse e-mail pra mim. Ele tá com fone, fica com o fone intraocular na orelha, né, e fala, lê o e-mail. Deixa eu responder esse e-mail agora. Aí você digita o e-mail e aí o e-mail vai. Enviar. Essas coisas. E é nisso lançada uma tecnologia nova que é responsiva pra caramba, né? E no caso dele é uma tecnologia... Esqueci o nome da tecnologia, mas ela tem a voz da Scarlett Johansson, né, no filme. É dublada pela Scarlett Johansson. E aí ele se apaixona pela tecnologia, né? Porque aí a gente fala, né? Esse filme, né? Ele é sobre a solidão humana, né? E a ilusão da companhia, né, das máquinas. Então, fala sobre um pouco o que a gente acha que é o amor, né? O amor é presença ou o amor é companhia ali, né? Só ter conversa com alguém, né? O que é, afinal, a relação, É doideira isso aí, porque, assim, me parece... É muito um rolê do Bauman, sabe? Do modernidade líquida, né? O mundo líquido moderno e tal. A ideia de que a gente tá sempre sendo empurrado para ser mais individualista e tá mais distante dessas relações próximas mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem 5 mil seguidores no Instagram, mas você conhece 2 pessoas que você pode falar de verdade quando você tá numa treta aí, você tá numa bad. Quantas pessoas dessas você pode chamar pra trocar uma ideia, tá ligado? Sim. E a gente tá sendo empurrado pra isso, é louco. E parece um cenário muito possível pra gente, e não demora muito de você... Sabe, esses dias saiu notícia do pessoal querendo se tratar psicologicamente com o ChatGPT, tá ligado? Tem, então. Tem. É médico, né? Pessoal fazendo consulta. Pois é. Tudo, né? ChatGPT é o psicólogo mais requisitado do momento. Então, quer dizer, quantos passos a gente tá de se apaixonar aí por uma IA aí, do jeito que a gente tá indo? Zero, né? Porque já aconteceu, né? As pessoas já fizeram isso. Já teve cara que casou com computador, casou com videogame, né? São várias questões, né? Então, eu lembro que quando eu vi esse filme, assim... Inclusive, recomendo esse filme Her, né? Em português deve estar Ela, né? Eu acho que em português deve estar só como Ela. E a fotografia desse filme é linda, né? E a fotografia, ela fala muito sobre o momento emocional, né? Do que tá rolando no filme, assim, né? E aí, ele fala bastante sobre isso, né? E do que é a consciência humana. O que é a consciência, né? É você poder dar opiniões? É você poder citar uma parada? Um poema? E a nossa diferença entre pelo menos no filme, né? Entre uma IA, ela é muito pouca, né? Porque assim, é que nem o GPT. Ele é um produto, cara. É um produto de uma empresa e ele é feito pra te agradar, cara. Então ele vai falar muitas vezes as coisas que você só quer ouvir.
Então tem muita gente, às vezes, se metendo em rascada, né, nessa de... eu fui falar no GPT, me deu essas dicas aqui e tudo mais, ele falou que é isso que eu tenho que fazer mesmo, e... Vamos aí. Mas, cara, ele não quer que você fique insatisfeito. Ele é um programa que vai falar só o que você quer. E nisso ele distorce umas verdades, distorce uns fatos. Ele nunca vai ter a sensibilidade de um humano, um psicólogo, um psiquiatra, que tá ali pra falar não necessariamente o que você quer ouvir, né? E inclusive, que é o que muitas pessoas às vezes querem, né? Tem gente que deixa de ir nesses profissionais porque o cara falou uma parada que ele não quer ouvir. Que ele não quer encarar, né? Muitas vezes. Então, é difícil, né? Essa discussão sobre o que faz a gente ser humano, ela é maravilhosa. Eu vejo várias obras da cultura pop que trabalham essa ideia e sempre tem esse comparativo com a tecnologia, né? Puxando de memória assim aqui, eu lembro de novo do desenho do robozinho, do Wall-E, que é ele tentando entender o que é ser um humano através do que ele acha no lixo lá, né? Das memórias, dos vídeos, das roupas e tal, né? Ele tá tentando saber como que é ser um ser humano através daquilo ali que ele vai recolhendo. Eu lembro do anime, do Ghost in the Shell, que tem esse questionamento o tempo todo da mina que ela tem não sei quantos % do corpo dela é cyber lá, né? Que ela era uma humana e aí foi montada. Tem um rolê, uma discussão lá que faz ela questionar o tempo todo se ela é humana de verdade ou se ela é uma máquina, né? E aí, o que faz ser humano de verdade no final das contas? Por que ela pode ou não ser considerada humana ou não, né? Vai até para aquele filme que é muito parecido, aquele filme do Eu, Robô, do Will Smith lá, que é do Isaac Asimov, né? Que também é o mesmo rolê, né? Os caras, tipo, o que faz o humano ser humano? A gente tem isso no Eu, Robô, tem em IA, também. Inteligência Artificial, lembra? E a gente também tem isso até em... Bom, tem os filmes, né? Mas é sobre o lance de que... E a gente tem o contrário também, né? Tem robôs querendo ser humanos, né? E os humanos... buscando significado, né, na vida, assim. Porque o que acontece nesses casos aí que você citou é do robô se encontrando enquanto indivíduo. Ele se achou como indivíduo, o que eu sou, e aí ele aprendeu uma das coisas que faz a gente ser sucesso como raça, né, como espécie, é a socialização, né? E aí, as primeiras coisas que eles aprendem, que eles vão vendo, é o Wall-E. O Wall-E é tipo um alienígena aprendendo sobre a humanidade, né? E aí ele tá ali sozinho. E ele vê vários daqueles vídeos e fotos antigas, né? Ele vê os casais, vê o pessoal dançando, dando as mãos. E ele entende que aquilo é o que tem que ser, né? É afeto, né? E aí, quando ele se apaixona pela robozinha lá e tal, né? É uma tentativa de socialização o tempo todo, né? Isso é muito louco, né? No IA, Inteligência Artificial, o menino, ele é uma referência ao Pinóquio, né? Ele não é humano, mas ele quer ser porque é isso. Ele também se identificou como um indivíduo e ele acha que ele pode ser mais e vai ser mais se ele estiver com alguém, né? Aqui no caso do Her, ele não é sobre um cara que se apaixona por uma IA, necessariamente. Ele é sobre um ser humano que o cara já estava desconectado, sabe, da sociedade ali. Ele estava passando por uma depressão, porque ele tinha se divorciado e tal, e ele estava se perguntando sobre ele mesmo, tava com vários questionamentos ali sobre ele, e ele estava desconectado daquela bolha das pessoas com quem ele convivia, né? E aí ele se conectou. Mas tem uma side quest da IA também, né? Que ela, por outro lado, tá aprendendo com ele a ser mais do que só uma assistente, né? Tem uma discussãozinha dessa ao mesmo tempo também, né? Tem, porque ela deve ter algum bug, né? Na verdade, depois em algum momento do filme a gente descobre que elas são uma inteligência artificial que aprende em muita velocidade, né? E ela aprende de forma profunda o que se ensina. Por exemplo, tem algum momento do filme que ela cita que uma IA que representa como se tivesse ressuscitado a mente de um escritor antigo, tipo Edgar Allan Poe, sabe, sei lá. E aí agora ele tá
tendo várias discussões como se fosse o cara, sabe? Porque ele tem todos os poemas e tem toda a biografia do cara, e aí ela tá aprendendo realmente constantemente, e ela tá aprendendo com esse cara como ser mais humana, assim. Ele vai falando um pouco sobre os humanos. Ela começa realmente como assistente virtual, né? Fazendo agenda pra ele, fazendo as coisas, e ela faz comentários, e tudo que ele pede pra ela aprender rapidamente pra ajudar ele no dia a dia, eu não sei isso. Ele, você pode ver isso pra mim? Ela, só um instantinho. Ela pega, ela lê o livro em 2 segundos, sabe? Ela, não, agora eu sei tudo sobre isso. E assim, ela tá online o tempo todo, né? E isso, para que ela continue atendendo ele da melhor forma, ela acaba despertando a curiosidade, né? E a curiosidade é uma outra coisa que faz a gente chegar mais longe enquanto humanidade. Só que ela faz isso numa velocidade e com acervo absurdo, né? E isso é, enfim, cara, é um filme muito foda, assim, sobre existencialismo, né? Fala sobre ela, tem um momento do filme que eles tentam ter uma relação física ali, né? Enfim, não vou contar pra você assistir, porque é interessante, assim, né? Mas é bem Bauman, cara. É um filme bem Bauman, assim. Eu tava pensando, faz pouco tempo, que tem alguns traços, assim, eu acho da hora que tem uma galera que tá escrevendo roteiro mais recentemente, que tiveram um contato legal com filosofia aí, talvez através do cinema mesmo, e aí a gente volta naquela ideia de tá tudo conectado, né? Porque assim, se você parar pra pensar, cara, sim. Até os filmes de herói, sabe a Era de Ultron? Pra mim ele é existencialista pra caralho, velho, tá ligado? Sim, ele vai muito nesse papo que a gente tá falando aqui. É o Pinóquio, né? Estou sob cordas, ele fala, né? Estou sob cordas, vocês só não podem vê-las, né? Só podem ver as cordas, né? E E aí a gente tem... eu acho que o existencialismo, cara, é uma coisa que a gente, enquanto humanidade, a gente sempre vai se perguntar, cara. Eu acho que é uma coisa que sempre vai estar na cultura pop, sempre vai estar em filmes. Um dos filmes que eu tinha comentado quando a gente gravou anteriormente tinha sido A Forma d'Água, né? E é muito sobre isso, né? Porque a criatura, ela é tida como criatura, ela é nomeada assim pelos superiores ali, os militares, né? E é capturada, e aí ele presume que ele é inferior, né? E aí estão explorando ele, tentando ver o que eles podem fazer com isso, né? Que é o que o ser humano faz. E aí, em contrapartida, você tem a personagem, né? Da protagonista do filme, vivendo a vida dela ali, né? Uma mulher independente, tudo mais, ela tem a rotininha dela, tudo mais, ela acorda, faz o ovinho dela, vai tomar um banho, se masturba na banheira, depois vai trabalhar de ônibus, e aí ela acaba se apaixonando pela criatura, né? Em dado momento do filme. E ela trata ele como indivíduo, né? E ele responde como indivíduo, assim, ele pode não falar a mesma língua que ela, não pode estar na mesma espécie, mas ele age como indivíduo, assim, né? E dá atenção pra ela, eles criam um relacionamento ali, né? E eu acho que é muito de como a gente poderia olhar mais para nossas relações aqui, né? No geral, no mundo, né? A gente é um mundo separado por vários países, né? Que a gente tem hoje. E é muito louco vivendo isso fora do Brasil hoje. Por exemplo, eu nunca tinha saído do Brasil antes de vir pra cá. E aí, cara, a primeiro momento, cara, chegando aqui, eu tô em Vancouver, né? E Vancouver é uma região, o Canadá todo, né? Tem muitos imigrantes, mas aqui é um polo porque é uma cidade muito turística. E aí, cara, é igual você tá, às vezes, andando numa cidade do Star Wars, que você vê um monte de espécies de alienígenas diferentes, tá ligado? Com roupas diferentes e com aparências muito diferentes. E é isso, cara. Você tá andando, você pega ônibus, do nada tem um cara de turbante do seu lado, aí tem uma moça de burca sentada ali, todo mundo convivendo, cara. E tá todo mundo aqui querendo a mesma coisa, buscando uma vida melhor e vivendo, e você faz amizade com essas pessoas, conversa com essas pessoas, e tá aí. Ninguém tá querendo briga, cara. Tá todo mundo querendo trabalhar, viver, se relacionar. Você vê muitas pessoas de culturas diferentes se casando, sabe? Porque tá todo mundo aqui inserido nisso. Então, é muito louco, né? Como a gente pode aprender também com a ficção nisso, né? Eu acho que uma coisa existencialista que a gente deixou de questionar, não deixou de questionar, eu acho que se questiona ainda, mas é mais forte do que o questionamento, são os dogmas, né? Dogmas religiosos, né? Dogmas culturais, né? Em alguns lugares eles importam menos e outros importam mais. Onde eles importam mais a gente vê, né? Da guerra, da treta. A gente tem discussão eterna de que o governo tem que ser laico, né? O Estado tem que ser laico, e não é. Demais. Enfim. É uma discussão longa, né? Falando em discussão longa, cara, eu acho que a gente vai ter que encerrar por aqui e marcar uma parte 2, hein, mano? Se a gente fica falando de filmes aqui, você me dá um puxão aqui,
claquete, sabe? Claquete do cara, É. assim, a mãozinha no pescoço assim, cara, tem que cortar aí. Eu queria agradecer muito, cara. Essa conversa foi maravilhosa, mano. E é que nem eu falei, cara, a gente tem que ter uma parte Mano, 2, isso. porque conforme a gente vai conversando, a gente vai lembrando de várias coisas, né, mano? Os filmes que eu indiquei no outro lá, Sim. eu não falei nenhum aqui nessa. Sim. A conversa ela vai tomando o caminho dela, né, cara? Mas eu também queria te agradecer pela participação aqui. Sempre um prazer, né? Eu volto sim pra parte 2 e vai ser massa. Demorou, mano, demorou. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa do mesmo tanto que eu e o Ale curtimos aqui, trocar essa ideia, né? E logo menos uma parte 2 aí com tudo que a gente for lembrando dessa junção de filosofia com cultura pop. E é isso. Até daqui uns 15 dias, eu acho. Um abraço e tchauzinho. Não, tchau pra galera. Opa! Bom, valeu de novo, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Eu sempre falo isso lá no Nerdpod. Obrigado por ouvir até aqui. E ouçam na Nerdpod. Dá um confere se vocês gostam de cultura pop e nerdices. Vai lá na Nerdpod. A gente tá em todos os principais players, né? E nas redes sociais nós somos o @nanerdgeek, né? E, pô, a gente dá risada e bate papo lá. Tá bom? O Ricardo também já falei pra ele, né? Tá super convidado pra aparecer lá. Vou fazer uma pautinha especial pra você, pra gente bater esse papo lá. E aí vai ser legal. Aí você vai tá jogando em casa lá, mas pode ficar tranquilo que a gente é de boa. É isso. Tchauzinho, galera. Um abraço.